Efésios, capítulo 6. Quero deixar bem claro que quem curou vocês não foi o altar, foi Jesus. Amém, meus irmãos? Jesus somente colocou o fogo no altar. Não é assim que nós cantamos? Tem um fogo, nós estamos sentindo um fogo em volta do altar? Nós não canta isso direto? Hã? Efésios capítulo 6, verso 18. Está escrito assim a palavra de Deus: e orai em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Vamos repetir: e orai em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Se assente e vamos orar. Senhor eterno Deus e eterno Pai, a minha vida se encontra nessa hora na Tua presença, e mais uma vez eu peço que o Senhor manifeste o Teu poder, porque agora, Senhor Jesus, eu quero sair da minha dimensão natureza vivida de pensamentos e sabedoria humana. Senhor, eu peço que o Senhor agora me quebra ao meio e me levanta mais uma vez como um porta-voz dessa noite, e que a partir de agora os Teus anjos que me rodeiam possam estar agora anotando tudo o que eu disser nesse altar, para levar para o juízo final, pois está próximo o dia do julgamento de todas as almas. Pai, eu Te glorifico por cada um pequenino que aqui entraste, por cada vida que levaste os seus corações na mão, porque não consegue mais levar no peito, pois a angústia dessa vida tem sufocado milhões de pessoas. É tempo de muita dor, é tempo de muito conflito, e é por isso que eu Te conheço, o Senhor me conhece e sabe que essa igreja precisa avançar, que o tempo do Senhor é breve. O Senhor precisa usar os remanescentes para invadir o mundo espiritual e tomar as almas que estão amarradas nas trevas. Pai da glória, Pai eterno, eu estou aqui para dizer para o Senhor que eu Te amo, e o Senhor, por favor, não me deixe sozinho, porque eu sozinho eu desço do altar e vou embora. É por isso que eu vim, porque o Senhor me enviou aqui nesse exato momento, e por me enviar e confiado em mim a Sua palavra. Então, Senhor, cuida da minha alma e me levanta, ó Deus, ao terceiro céu, para que eu possa tudo que eu aprender lá trazer em voz da terra, para que esses homens pecadores e miseráveis possam se arrepender dos seus maus caminhos e vir seguir o Teu juízo e a Sua justiça. Pai da glória e Pai da eternidade, muito obrigado por todos os pequeninos que se encontram nos assistindo em todo o canto da terra, no Brasil e fora do Brasil. Pai da glória, invade o Teu poder dentro dos celulares, televisões smarts, em tudo que tem tipo canal de vitória, onde pode alcançar a vitória através da palavra. Aonde essa palavra estiver alcançada, invade com Teu Espírito Santo, e como um boliche, derruba todos os pinos do inferno que se levantam todos os dias contra a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja, pelo poder do Teu sangue, para a glória de Deus. Só um minutinho até o Senhor me revelar a palavra. Igreja, olhe para cá. Irmãos e irmãs que se encontram nessa noite, estamos lendo agora nesse exato momento uma carta aos Efésios. Carta essa de um autor que todos conhecem, aquele que um dia foi trocado o S pelo P, Saulo de Tarso para Paulo, o grande apóstolo que veio trazendo multidões ao Evangelho, o grande apóstolo que naufragou 3 vezes e que levou também chicoteadas e quarentenas de açoite. Esse mesmo começa agora a dar uma atenção ao livro de Efésios. Esse livro de Efésios foi simbolizado para a igreja de Éfeso, uma igreja também que deixou mais à frente de testar aqueles que pregavam dentro do teu tabernáculo. Mas assim, Deus o advertiu nas cartas de João em Apocalipse. Mas o que estamos falando hoje não é somente da igreja de Efésios.
Estamos falando agora de uma dedicação total, de algo que hoje nós vivemos, que é a necessidade de todos. O que Paulo escreve nessa carta aos Efésios, capítulo 6, o que me destaca e que destaca o Espírito Santo a relatar a todos vocês que aqui se encontram, é a palavra oração. Aqui está falando de súplica e também de oração. Oração é uma palavra que podemos encaixar numa palavra de um significativo chamado hora de ação. Oração é algo que o homem não consegue atingir por força humana. Oração é algo que é intitulada e inspirada pelo Espírito. Ninguém pode sair falando com Deus aquilo que Ele quer falar. Todavia, tentamos orar e não conseguimos orar 2 minutos. E por que acontece isso? É porque o Espírito Santo não está preparado para te receber. Nós estamos vivendo uma época onde a igreja está parando de orar, e é isso que está cautelando os corações dos homens. Uma época tão sombria, uma época de tanta tristeza e tanto conflito espiritual. A igreja precisa orar e deixa da maior ferramenta, do maior poder que tem na vida de um homem, a oração. Se vocês não sabem, no Velho Testamento os profetas não oravam, eles suplicavam e clamavam, mas o mundo não conhecia a oração. Através de Jesus Cristo desceu e ensinou o homem a orar. Ele olhou e disse aos seus discípulos: toda vez que se reunir, orais dessa forma: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então Jesus começou a trazer à terra um novo tempo, um novo dia e um novo contato com Deus. Deus não estava falando com o homem. Acerca disso, sabemos nós que tinha a escuridão do abismo, que Isaías 59 dizia que separava o homem de Deus, os seus pecados. E no meio do pecado Jesus entrou para levar todos os pecados em seus lombos e para nós sermos sarados pelas suas pisaduras. Assim, Deus concediu a Jesus a ensinar o termo de orar, a opinião de orar, o ciclo de orar. Então Jesus começou a ensinar os discípulos a orarem. Assim, Jesus ensinando os discípulos a orarem, os discípulos começaram a entender que a oração, ela consegue chegar ao céu. A oração é algo que consegue o homem natural, pecador, miserável, terrivelmente miserável, alcançar uma região santa, alcançar uma região santíssima, para alcançar o todo-poderoso Santo Deus que está no céu, pronto para abençoar e pronto para ouvir. Oh, glória! Aleluia! Nós sabemos que o que faz um crente chegar aqui na igreja e não conseguir dar um glória a Deus, e que faz um crente chegar aqui na igreja e não sentir o gostinho de saber o que é o Espírito Santo? Nós estamos numa época onde as pessoas não estão orando mais. O tempo hoje está difícil. Nós estamos numa época para entrar na oração é algo muito difícil, é quase surreal. E por quê? Porque nós estamos naquela época onde as trevas estão cobrindo a face do abismo. Nós estamos num conflito de Gênesis. Segundo a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis capítulo 1, a terra era sem forma e vazia, e a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre as águas, mas havia trevas à face do abismo. Então nós estamos vivendo essa época onde o Espírito Santo está sobre as águas da vida, mas ainda há trevas à face do abismo. Estamos vivendo entre a luz e as trevas, mas estamos vivendo um tempo onde as trevas estão encobrindo a luz. A luz ela não é apagada pelas trevas, ela é engolida pelas trevas. E é o que está acontecendo. A igreja está perdendo o combate. E por quê? Porque não tem mais vida de oração. Jesus deu uma maior doutrina bíblica. Jesus insultou dizendo: orai e vigiai sem parar, sem cessar, porque o Espírito está pronto, está tranquilo, mas ainda vocês vivem em carne, e essa daí é muito fraca. Aleluia! Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, viu? Jesus está aqui, hein? Eu estou sentindo a presença do meu mestre aqui nesse lugar. Oh, glória! O salmista Davi diz que ele insulta, dizendo em Salmo 65 que a oração é universal. E uma frase muito linda que ele disse: ó, tu, homens de todas as nações, tu que ouve todas as orações, ó Deus Altíssimo, a ti virão todos os povos. Ele está dizendo que Deus ouve todas as orações. Não importa como você ora, de joelho, deitado, porque até deitado Ezequias conseguiu alcançar a Deus.
orando. É assim que nós estamos vivendo. Muitos estão orando deitado porque não conseguem ajoelhar. E por que não conseguem? Porque não tem força para se tornar como servo. Nós estamos vivendo à beira da morte e do abismo através da fraqueza da oração. Quando o homem para de orar, ele se apaga no mundo. E é por isso que a Bíblia diz que aquelas loucas estavam loucas mesmo, porque elas tinham azeite, tinham veste de crente, mas não tinha vida com Deus e vida de oração. Por isso que veio a tempestade e derrubou ela ao ponto dela não conseguir casar com o Mestre Jesus. Nós estamos vivendo uma época sombria, uma época terrível, uma época muito terrível e triste. E é por isso que Jesus disse: eu vou embora. Enviou o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo veio? Para transformar a vida, para tirar o homem do pecado e levar ao arrependimento, fazer outras formas de vida ao ponto de dar dons aos homens. Mas ele não veio somente para isso. O Espírito Santo também tem uma oportunidade única, e o homem também tem uma oportunidade única dos dois se encontrarem. E quando você orar, o Espírito Santo gemer, ainda pegar as tuas orações e levar para o Pai. Porque assim diz o Senhor em Apocalipse 5:8, que logo depois tomou o livre dos 4 seres viventes, e a Bíblia diz que quando o Espírito Santo gemendo levou a oração ao Apocalipse no céu, a Bíblia diz que João viu, e logo o ancião disse a João: esses candelabros, esses incensos são a oração dos santos que sobem no céu. Olha que coisa gloriosa! Quando nós oramos, incensos no trono de Deus começa a fumegar, começa a fumegar, começa a fumegar. Então a oração sobe até o trono do Altíssimo. E quem leva ela? O Espírito Santo, porque somente Ele pode entrar lá, porque você não pode. Ele é o único santo que pode entrar e sair a hora que quiser, mas você não. Eu também não posso. Então Deus achou por comum enviar o Espírito que é santo para pegar as tuas palavras e levar diante do Pai, e perto dos 24 anciões ficar como um incenso fumegando a todo momento, até o próprio Deus responder. Nós estamos sim vivendo a vida caótica da terra. O homem sem oração, ele não consegue nada. A mulher sem oração, ela logo vai desviar da igreja. E por que isso? Porque a oração é a protetora capa que Deus nos deu. Se Deus deu capa para Elias, Deus deu capa para os crentes, que é a oração. Ela faz abrir mar, ela faz parar o Jordão, ela faz desafiar Baal. Aleluia! Oh, glória! Que palavra gloriosa! Aleluia! A oração, ela foi ordenada na Bíblia desde o Velho Testamento. Segundo no livro de Crônicas, capítulo 16, a Bíblia menciona também num termo onde Salomão demorou 7 anos para construir o templo. E o próprio Deus olhou para Salomão e disse: se esse povo aí se humilhar e orar, e a minha face buscar, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Ele está falando, primeira coisa, é arrepender, e a segunda primordial é a oração. Ele está falando, se humilhar é orar. Então nós temos que saber que não só dependemos da humilhação diante dos homens, não podemos somente conquistar a Deus pelo humilhante, por uma vida arrependida. Devemos se arrepender todos os dias, acordar de manhã e fazer como Davi disse: deitei, dormi, levantei, porque o Senhor me sustentou. Acordar de manhã e dizer: Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, poderoso em glória, Yeshua Hamashia, Shalom, Adonai, Emmanuel, perfeito Deus conosco, a Ti a minha vida glorifica Teu nome. Esta manhã, assim como os pássaros cantam na natureza, assim minha oração sobe a Ti com poder. A oração tem poder, igreja. A oração é a arma principal da tua vida. Você não pode parar de orar. Deus está falando. Sinta a voz, sinta.
Jesus chega numa vez, ele olha e fala assim: olha, eu sou a porta, se vocês baterem eu vou abrir. Mas aí ele começou a olhar, vou pegar a parábola e jogar para o lado da oração. Ele disse: pedi, pedi e dai-se-vos-á. A oração também, ela tem um poder muito grandioso de fazer com que nós recebamos aquilo que pedimos. Pois a Bíblia diz: se orar crendo, recebereis. E assim Deus destinou a doutrina da igreja terrena, a igreja que até mesmo recebeu o Espírito Santo. Jesus disse: vocês vão ficar em Jerusalém, mas não jogando dominó, não conversando. A Bíblia diz que em Atos 2 que todos oravam, todos em oração. O Espírito Santo desceu na casa da oração e transformou homens como línguas de fogo repartidas. A Bíblia menciona de Cornélio, que Cornélio necessitava de uma ajuda. Um anjo desce na casa dele e diz: ei, já ouviu a oração, Pedro está na cidade e vai te visitar. Assim aconteceu que a casa de Cornélio foi o primeiro gentil a receber o Espírito Santo. E como você acha que estava ali Ananias? Ananias, você acha que ele estava jogando videogame? Ananias, será que você estava assistindo televisão? Ele estava orando, até o próprio Jesus olhar para ele e dizer: Ananias, pega o teu chifre de azeite e vai numa rua chamada direita, porque tem um homem manco que caiu do cavalo, está cego, chamado Saulo de Tarso, que para mim é vaso escolhido. Quando o homem está vivendo uma vida de oração, ele começa a ouvir a Deus falar com ele. Quando o homem vive uma vida de oração, Deus fala aqui, ó, no ouvido dele. E por que antigamente a igreja era interessante? Eu estava faltando gás em casa, orando, pedindo para Deus dar a condição de eu comprar. O Paulo também estava orando, e sabe o que acontecia? O Paulo recebia de Deus a notícia: Júlio César está sem gás, leva um gás para ele. E quando eu estava em casa, eu saía: o que foi, Paulo? Deus mandou te entregar. Era assim a igreja. A igreja era assim. As irmãs tinham visão. Os irmãos oravam tanto que Deus falava a necessidade um do outro. A oração, quando ela é desligada na terra, ela também é desligada no céu. E por que Deus não fala como falava antigamente? Por que Deus falava, não fala como antigamente? Para mim chegar para Isaías e dizer: você está precisando de uma gravata? Toma, Deus mandou te entregar. A oração, ela é a fonte da nossa existência. A oração é a água que Jesus disse: quem bebe dessa água voltará a ter sede, mas quem bebe da água que ele der jamais terá sede, porque se dentro dele fará mananciais de águas vivas que jorrarão para a vida eterna. Oh, glória! Aleluia! As parábolas de Jesus é interessante, ele só pegou textos maravilhosos. E a outra coisa que o Espírito Santo toma, o nosso mestre, ele estava falando o dever de orar sempre. E ele começa a dizer acerca de uma viúva que começa a bater contra o juiz iníquo, pedindo toda hora que faça juízo a favor da tua causa. E ali o juiz o concedeu, porque esse juiz não temia o Deus e nem os homens. Ela orou, ela continuou orando, e Deus foi lá e concebeu. A oração é tudo. Foi através da oração que Samuel cresceu e virou o profeta de Israel, de uma viúva, de uma mulher estéril. Foi através da oração que Jesus venceu a tentação no Monte das Oliveiras, de parar com o sacrifício, de pedir para Deus a pausa. A oração muda vidas, oração muda um lar, oração muda caráter, oração muda tudo na vida de um homem e de uma mulher. Ela é a fonte principal que todos os homens estão desprezando neste século. Aleluia! Glória a Jesus! Ah, meu Deus, eu estou sentindo a presença do Senhor. O Senhor está aqui. Então, tem um trecho muito pequeno bíblico no primeiro livro de Tessalonicenses. Lá no capítulo 5, versículo 17, está escrito bem pequeno: orai sem cessar. É uma pequena palavra, um pequeno versículo, mas que traz um poder enorme. Uma pessoa que não para de orar, ela é totalmente tomada pela mão de Deus.
porque ela não vive mais para ela, ela vive em contato com Deus. Como nós podemos chamar Jesus de amigo se não falamos com Ele? Como você pode conhecer um amigo que você nunca conversou? Assim foi Jesus comparando os discípulos. Não diga Senhor, mas sim amigos, porque os discípulos todavia estavam orando com Ele. E como podemos chamar de Jesus de amigo, chamar de Senhor, se nós não somos servos suficientes para dobrar o joelho e dizer: a Ti pertence a honra, a glória e o louvor. Tu és santo em toda a face da terra, desde o norte ao sul. Tu governaste com cedro de justiça, com poder de retidão. Ah, é? Vamos mais à frente. Tiago, o que você tem a dizer? Eu tenho a dizer, e vou escrever aqui no capítulo 5, no versículo 13. Está alguém de vocês aflito? Alguém de vocês estão aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Olha o que Tiago diz. Está alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores a Deus. Mas quem hoje na aflição quer orar? Nós estamos, o diabo parece que veio do inferno e colocou na mente dos crentes uma palavra maligna, essa que você sempre ouve: ora por mim, por favor, vá lá orar por mim. O homem não quer ter a sua intimidade com Deus. Ele quer catar sua cruz pesada e jogar nas costas do pastor. Ele não quer encarar as decisões. Ele não quer encarar o seu sofrimento. Ele quer entregar o teu sofrimento para outro carregar. É isso que está acontecendo com o homem. Ore por mim, ore lá por mim, vai na igreja, ore por minha família. Mas o homem não quer realmente estar na aflição, quer orar a Deus. Ele não quer se humilhar a Deus. E é por isso que nós estamos vivendo uma época muito sombria. Eu só quero dizer uma coisa para vocês: se vocês estão tudo desacreditados, o problema é de vocês. Se vocês não acreditam mais, problema é de vocês, problema é dos pastores, problema é de todo mundo. Mas eu acredito ainda que Deus responde oração. Eu acredito ainda que Deus responde. Você acredita? Eu acredito. Se vocês dizem, problema é de vocês, eu acredito que Ele responde até o ato. Respondeu para Moisés. O povo pegou ele e disse: o que havemos de beber, Moisés? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore para Moisés. Mostrando uma árvore para Moisés, ele lançou Moisés nas águas, e as águas tornaram doces, porque ali as águas eram amargas. Uma árvore fez as águas se tornarem doces na hora, porque Moisés clamou a Deus. Deus respondeu a oração de Moisés. E assim o Senhor não muda, porque Deus é imutável. Mas você mudou. Você acorda de manhã, vai para o celular. Você acorda de manhã, vai para as notícias gospel. É por isso que a tua vida está essa porcaria. Não fala com Deus. Só conversa com Deus quando precisa. Deus não é gerente de banco para fornecer empréstimos na hora que você precisa. A todo favor é dele, a toda honra é dele. O espaço e tempo, o primeiro tempo do dia é dele. O primeiro segundo do dia é dele. A primeira respiração do dia é dele. Tudo é dele, que foi feito para ele, e tudo dele para ele são todas as coisas. Ele é poderoso, é para ele, é para ele. O teu dia, a tua hora, o teu momento é para ele. Aleluia. O anjo chega no lagar e diz: hoje deu um homem valente. Eu sou o mais pequeno da família dos meus pais. Deus te chamou para enfrentar. E sabe o que Gideão fez? Tá bom, vou fazer uma prova. Se o novelo de lã ficar seco e amanhã a terra ficar molhada, aí eu acredito. Aconteceu. No outro dia o novelo de lã estava seco e a terra molhada. E ele ainda desacreditando: ó Senhor, eu te imploro, eu te suplico. Ele orou na segunda vez e diz: agora faz o inverso, a terra seca e o novelo molhado. E assim sucedeu. Deus respondeu a Gideão.
Deus respondeu a Gideão, dizendo assim: agora veio tu crer, então vai para mim, porque é homem escolhido para vencer essa batalha. O Senhor responde as orações. Respondeu a Diana. A Bíblia menciona, porque quando Ana olha, e no livro de pregacional começa a arrepiar o meu corpo, porque o Espírito Santo está me tomando muito forte nessa noite. A Bíblia diz que Ana olha e disse: por esse menino eu orava, por ele eu orava, é o Senhor que concedeu a petição que eu fiz. Foi esse menininho aqui, ó, que eu orava, não podia nascer. Samuel, seja bem-vindo. Aleluia! Ana pega o bebezinho, olha e fala e diz: olha, por essa criança eu orava, era esse pequenino que eu orava. Ana olhou para Samuel com o primeiro mês, por ele que eu orava, e Deus concebeu minha petição. Está na hora de nós voltarmos às práticas que nós antigamente fazíamos. Não vamos deixar a tecnologia deste mundo, as coisas deste mundo propor sobre as causas que deixam nós e a igreja com mais força e mais vigor. A oração é tudo na vida de um homem. E Jesus falou comigo: avisa esses homens que eles não me pedem nada, porque são avarentos, só pedem na hora que eles precisam. Jesus está chamando você para voltar a orar. Ou você acha que Deus fala com pessoas ausentes? Deus nunca fala com pessoas ausentes, Ele fala com pessoas presentes. Deus não é louco para ficar falando sozinho. Ele está falando com você que está sentado aqui hoje, para você voltar a orar. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciei grandes coisas e firmes que ainda não sabem. Clama agora! Salomão acabou de fazer o templo. Acabei. Deus desceu a Salomão e disse: Salomão, eu vim aqui abençoar o templo porque eu ouvi a sua oração. Deus ouve a oração dos teus servos, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia menciona uma coisa muito linda, que dá vontade de chorar. Para mim hoje foi uma manifestação de Deus no Velho Testamento. Começou um conflito em Israel. Jezabel, quem sabe, passando esmalte na unha, fala: Acabe, nós precisamos tomar uma decisão. Esse baixinho com essa capa nas costas, está até cheirando mal, que nem lava ele, está chamando todos a servir a Jeová. Mas o nosso Deus aqui não é Jeová, é Baal. Precisamos dar um jeito nesse profeta. Então Elias começa a acreditar que chegou a hora do grande round. Convida todos a subir no Monte Carmelo, 400 profetas de Baal, e colocam altares e faz uma decisão: se o nosso Deus verdadeiro, qual for o Deus verdadeiro, vai descer com fogo e vai acender o altar. Assim foram construídos os altares dos profetas de Baal, e começaram a se cortar todos se cortarem. E Baal, parece que não ouvistes aí, e Elias começou a olhar e dizer: mas cadê teu Deus? Ele não ouve, ele está dormindo. Então agora Elias vai com mansidão, pega o teu altar e começa a montar o teu altar. E por incrível que pareça, o ousado Elias. E por que ousado Elias? Porque Elias fez uma oração que até hoje o Espírito Santo fala comigo que essa é uma oração de homens que passa do limite. Qual que é? Pela minha palavra não vai chover Israel. Que palavra tinha Elias? Era pela palavra de Deus ou por Elias? Mas ele disse: pela minha palavra não vai chover, e não choveu. Então Elias monta o altar e ele disse: agora vamos jogar 7 taças de água em cima do altar, para dificultar o fogo a pegar. Mas quando Elias orou, a Bíblia menciona que Elias vai orar agora. E Elias então começa a orar.
E a Bíblia diz em Isaías 18:37 que assim o Senhor respondeu, e ele começou: Senhor, me responda, para que este povo conheça que tu és o Senhor, e tu és Deus que fizeste voltar ao coração. Então veio um fogo do céu e tomou o altar e acendeu o altar com sua brasa. Automaticamente o céu foi tomado pela oração do profeta, e Deus respondeu com fogo. Que coisa gloriosa! Queimou todo o altar, Baal caiu para o lado, e a glória de Deus foi tomada no lugar que matou todos os profetas do inferno. A oração tem poder. A oração tem poder para mandar fogo para o céu, para baixo. Mas o crente não usa essa arma, porque para falar com Deus não é a mesma coisa de falar com o vizinho. Para falar com Deus tem que ter humilhação. Para falar com Deus tem que ter sinceridade. Os fariseus também falavam com Deus. E se você olhasse hoje Anás e Caifás orando, você ia ver um homem com a quipá na cabeça, e ainda gritando assim: Deus Todo-Poderoso, alto, orações longas para todo mundo ver. Então Jesus falou assim: olha, não seja igual a eles. Quando vocês um dia for orar, vai no teu quarto, lá no culto, aonde ninguém vê, porque o Pai vai estar lá, Ele vai ouvir a tua oração. Então Jesus começou a tirar os seus discípulos da contaminação do líder farisaico, e trouxe aos discípulos a condição do que é realmente orar, do que é realmente buscar a Deus. E hoje, se nós hoje começarmos a orar, nós viremos e vemos e vamos sentir a glória do nosso Senhor. O Senhor Jesus está falando nessa noite que se vocês clamar a Ele, Ele desce, põe a mão na tua cabeça e ainda te chama de amigo. Acordem! Acordem, pecadores, acordem! Esdras disse assim: nós oramos e jejuamos e Deus ouviu nossa oração. E você sabe o que é interessante? Que um anjo aparece para Zacarias e diz: Zacarias, chegou a hora, não temas, a tua oração foi ouvida, Isabel terá um filho. Imagina um anjo descendo agora e dizer: a tua oração já foi ouvida. Só quem tem fé para acreditar que um anjo já está aqui. Quem não tem fé não vai poder alcançar o que nós estamos alcançando nessa noite. Estamos falando de oração. Zacarias, prepara, porque vai nascer João Batista. A sua oração ela foi ouvida. Deus está falando para todos nós essa noite, para que entregamos somente a Ele as orações e súplica, porque Ele é capaz de resolver nossas questões. Para entregar totalmente a Ele e esquecer na palma de tuas mãos, porque uma oração bem sucedida é aquela que esquecemos aquilo que falamos. Porque mesmo que passe 1.200.000 anos, o Senhor jamais dormitou e nunca mais esquece daquilo que falamos. Deus é isso que Ele quer, que a igreja volte a orar, que ela volte às primeiras práticas, porque senão vai cair, senão a igreja vai chorar, pois os dias que vêm aí são dias de amargura e dor. É fel de amargura está por vir derretendo sobre toda a terra, e a igreja precisa firmar na oração, grudar na oração, porque o Senhor nos respondeu. O Senhor nos respondeu, e é uma promessa que Ele nos responde, porque está escrito em Salmos 91:15: Ele me invocará e eu lhe responderei. É uma promessa de Deus. O Senhor prometeu que nos responder, e não é homem para que minta. Acordem agora.
começa a mudar a prática da tua vida. Volta para a oração, vai falar com Deus. O Senhor responde e prometeu a isso. O profeta Isaías também disse isso em 58. Então dirás e o Senhor responderá: eis-me aqui. Então clamarás e o Senhor dirá: eis-me aqui. Deus responde e ouve a oração dos santos. Aí que está o problema. Deus não pode ouvir a oração de um pecador. Deus não ouve a oração de ímpio. O que Deus vê do ímpio é o arrependimento dele. Somente isso. Se um bêbado, um drogado começar a orar, Deus não vai ouvir. Mas se ele orar assim: Jesus me perdoa, aí Jesus vai ouvir. Jesus só ouve o drogado quando ele se arrepende. Então Deus está falando de santos, não está falando de profanos, de homens e mulheres que realmente se separaram para isso, para viver nesse tempo que resta nessa terra, uma vida santa de oração e súplicas a Deus. E Jesus está falando: a presença de Deus está muito real aqui. Deixa eu adorar um pouquinho, só um minutinho. Jesus está falando muito nessa noite. Sabe por que muitos não estão sentindo nada? Porque odeiam orar. É fora da sua ética moral cristã a oração. Você não tem vida de oração. Você só pega a Bíblia às 7 horas da noite. E é por isso que a tua vida está dessa forma. É por isso que você vê alguém chorando na hora do louvor e você não chora, porque seu coração ainda está duro. Está na hora da igreja voltar a trazer lencinho para a igreja para chorar na hora do louvor, chorar na hora da oração. Porque muitos não choram mais na presença de Deus, é porque não tem uma vida sincera com Deus. Quem não tem uma vida sincera com Deus não chora. E é por isso que nós estamos vivendo esse atrito entre a dor, a angústia, as lágrimas e o desespero. O Senhor diz nessa noite, e ainda mesmo ao mês, dizendo: vinde a mim, pequenos do meu Pai, eu te aliviarei. Vinde a mim, porque sou manso. E é isso que nos faz entender a oração. Porque se o Senhor um dia nos chamou até Ele, o único jeito de chegar até Ele é através da oração. Não tem outro método. Não é com avião, não é com helicóptero, não é olhando para o céu. É através da oração que sentimos e tocando em Jesus Cristo. É através da oração que nós podemos alcançar as melhores vitórias. Porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. A Bíblia diz em Lucas 1,10 que chegou a hora da oração e todos estavam para fora acendendo incenso. A Bíblia diz que também na casa de Lázaro, Marta e Maria oravam. Irmãos, a oração é tudo na vida de um homem. A oração é tudo na vida de uma mulher. Naqueles que querem vencer na vida.
A Bíblia menciona em Atos 21:5 que, havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho. Acompanhavam-nos todos os discípulos com suas mulheres e filhos fora da cidade, e paramos, ajoelhamos e oramos. Foi Paulo que disse. Saíram da cidade, ajoelharam e oraram. A Bíblia menciona todavia a oração. E o que está acontecendo com você? Por que não está conseguindo mais orar? Está ficando para trás? Você está ficando para trás e nós estamos indo para o céu, você está ficando para trás. Tem uma comitiva de pessoas indo para a glória e você está ficando para trás. Olha para você a enfermidade que você carrega. Não é câncer, não é falta de ar, não é dor no peito, é falta de oração. É a maior enfermidade que a igreja carrega. É o maior demônio que tomou as igrejas. Foi aquele que parou, só clama um pouquinho, não dá nada não, Deus conhece o coração, não precisa nem orar, vai cultuando e vamos embora. Esses demônios desse século presente, que faz você somente depender de pastores para orar por você. Eu vou lá para o pastor Júlio orar por mim. Está na hora de se converter e você começar a clamar a Deus. Elias orou e o fogo desceu. E assim, Deus nesses dias ainda permite e proclama a justiça dele, para dizer a todos os pecadores: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Deus disse a Isaías 65: antes que eles clamarem, eu ouvirei. O poder está na oração. O poder está na oração, no clamor a Deus, chorando nas madrugadas. Se você não fizer isso a partir de hoje, daqui 1 mês, 2 meses, vai ser mais um desviado da palavra. Está amaldiçoando? Não, uma certeza. Vai cair, vai pecar, vai fazer coisas terríveis. Agora, nesse exato momento, homens e mulheres, Jesus está falando com vocês: volte-se para mim e eu retornarei para vós. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Quem quer ver a glória de Deus? Quem quer ver a glória de Deus? Então a Bíblia menciona que Moisés e Arão saíram pela porta da congregação, e a Bíblia menciona que os dois foram com o rosto ao pó, e a glória de Deus apareceu para eles. Vou repetir. A Bíblia menciona que Moisés e Arão foi diante do povo, a entrada na tenda da congregação, e se colocou com o rosto em pó. Então eles clamaram, oraram, e a glória de Jeová desceu perante ele. Vê a glória de Deus? Então é rosto no pó. Ah, Senhor da glória, que palavra maravilhosa, Senhor. Oh, meu Deus, obrigado por esse Espírito maravilhoso. Obrigado, Senhor, por sua glória nesse lugar, meu Pai.
Obrigado, meu Pai, por falar conosco. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por ter falado conosco. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Se você soubesse como está preciosa essa palavra que você não encontra mais nos dias de hoje. Você não ouve mais essas palavras, igreja. Então pega esse alimento e coma. Pega esse livrinho e coma. É amargo, mas desce gostoso como mel. Coma agora. Jesus está falando conosco. Não é homem falando, é Deus falando. É Jesus falando conosco através do homem. É Jesus falando através do homem. Ei, é Jesus falando através do homem. É por isso que para se salvar não é todos que vão se salvar. A salvação não é para todos, é para poucos. Não adianta, mesmo que eu goste de você, você é uma pessoa legal, eu tenho que te falar isso. É capaz de eu ir e você ficar, ou do seu pai, seu parente que está servindo a Deus com seriedade ir e você ficar para trás. A separação está chegando aí. E a Bíblia diz que chegam uns homens com terno e gravata e dizem: eu expulsei demônio em seu nome, curei, mas eu não te conheço, afastai de mim, maldito. E por que Jesus não conhecia? Porque não eram homens de oração, homens que seguiam a verdade, homens que obedeciam o santo evangelho. É isso que nós estamos vivendo. Dom não salva ninguém. Expulsar demônio não é sinônimo de ser homem de Deus. Entregar a revelação não é sinônimo de ser homem de Deus. Ser homem de Deus e mulher de Deus é aquele que vive a prática da oração, a prática da súplica, a da honestidade, do caráter, e vivendo em boas obras, ter uma vida reta, de água lavada, de coração limpo e limpo de mão. Isso é homem de Deus. É esse que Jesus conhece. A maior tristeza é que muitos de vocês não vão conseguir ser salvos, porque não oram, não falam com Deus. Quem não fala com Deus também não consegue cumprir seus mandamentos, porque a Bíblia menciona que aquele que fala com Deus, os mandamentos para ele não são pesados, mas aquele que não fala com Deus, os seus mandamentos é pesado. Para você largar a chapinha, tem que viver uma vida de oração. Para você parar de ser vaidosa, tem que viver uma vida de oração. Somente os que oram muito vão ser convencidos muito, mas os que oram pouco serão convencidos pouco. Quem ora muito, recebe muito. Quem ora pouco, recebe pouco. E é por isso que você fala: nossa, eu não consigo parar de pranchar o cabelo. Isso aí não tem nada a ver, não. Toma vergonha na cara e vai para a oração para você ver o que Jesus faz com você. Você vai olhar para o espelho e vai falar: não é que é verdade que eu sou mais bonita sem pranchar o cabelo? A pombagira olha para você e fala: põe um esmalte, põe um brinco, põe um batonzinho para você ficar linda.
Uma vez perguntando para uma mulher, eu falei: mas por que você maqueia? Porque eu me sinto bem. Então sem maquiagem você está mal. Então como você pode estar mal naquilo que Deus te criou? Deus não te criou de maquiagem. Porque maquiagem significa maquinar uma imagem. Então é isso. O povo não ora e não vão conseguir entender a doutrina do Senhor. Quem não ora vai olhar para nós: essa igreja é muito pesada, essa igreja é muito estreita. Realmente, o caminho estreito só passa quem ora, só passa quem vive de oração. É por isso que é estreito, é por isso que é estreito. O povo é de oração, o povo ora, o povo jejua, o povo proclama. O poder da oração está em mim e em você. Só passa nas portas estreitas quem ora, quem jejua, quem se separa para Deus. Jesus precisou orar para enfrentar a cruz. Jesus precisou orar para entregar a igreja dele. Pai, eu estou indo embora, não peço que tires do mundo, porque eles estão no mundo. E entregou seus discípulos e fez a sua última oração. Nós precisamos viver isso, porque sem oração o teu vizinho vai tirar você da presença de Deus. Uma criança faz você falar um palavrão. Uma pessoa com oração, ela tem longanimidade, mansidão, bondade. Mas não é tão fácil. Aqui dentro você sente essa glória, mas quando chega na sua casa, que você olha o seu televisor, o Smart TV para assistir o YouTube, o seu celular na mão, vê um cafezinho quente saindo, uma coca que já está na geladeira há 3 dias, geladinha, vê também pizzas, telefonemas e 50 no bolso. Quem vai voltar em casa orando? É aí que nós batemos de frente com o mundo. Quando os prazeres estão em nossa volta, como as coisas que nos gostam, que nos faz ficar contentes por alguns segundos, são deixadas para o lado e rompemos essa barreira, aí encontramos Jesus no mundo espiritual. Que glória! Vamos repetir, Senhor, é claro que vamos. Tudo bem, eu repito, não tem problema. Quem não ora não tem terra profunda. E você poderia falar: mas como assim? Jesus falou que aquelas sementes caíram e não germinaram porque não tinham terra profunda. A oração faz com que a terra fique funda, e quando cai a palavra, ela germina e dá 60 por 100, 100 por 60. Estamos enfrentando uma guerra contra Satanás com essa palavra, porque o diabo não gosta da oração. Satanás não gosta de orar. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui, meu Senhor. Diga amém. O que falta em você? O que está faltando para a tua vida? O que está faltando para a tua vida? Quer a chave do céu? Vai para a oração que Jesus vai te entregar. Quer parar de sofrer? Vai para a oração, que ali tem metilol.
um remédio que cura as suas feridas. Está nervoso? Pega a raiz de Jessé, faz um chazinho e toma ele. Vou tomar um chazinho com a raiz de Jessé. Está aflito? Ore. Está alegre? Cante louvores a Deus. Eita! Meu Deus do céu! Irmã Cleide, faz favor. Fique aqui. Deus mandou te chamar. Está vendo essa mulher? Essa mulher vive orando. Eu quero que a Silvia, como filha, venha de testemunha. E eu vou te explicar para vocês, e vocês vão ter exemplo. A Bíblia diz, seguir o exemplo um do outro. Paulo mandou seguir o exemplo dele. Mas Silvia, estava funcionando o microfone? Tá? Não tá? Essa mulher, Jesus mandou trazer ela em frente ao altar, para exemplo. Essa mulher, ela sai do culto, ela vai para a oração, é isso, Silvio? É verdade. Mais alto. Verdade. Mais alto aqui, microfone amarelo, por favor. É isso mesmo, Silvio? É verdade. Quanto tempo a sua mãe ora por dia? Mais ou menos umas 3 horas direto. Direto. Isso. Acorda e ela está orando. Está orando. À tarde, onde está? Não, quarto orando. Está orando. O que faz a Cleide ser a mulher que ela é? Que sozinha consegue administrar mais de 4 sessões somente da igreja. Verdade. É a oração que mantém ela esperançosa, que mantém ela cheia de vigor. Você não olha ela triste, quando passa a luta, sempre contente. Deus fala com ela fala com Deus todo momento. Ela vive para Deus. Essa mulher foi diagnosticada com uma doença terrível. Verdade. Estou mentindo? Não. Sabe que ela olhou para o médico e ela falou? Eu não vou, eu vou para a oração. É o exemplo hoje. Temos que tirar exemplo, sim, é bíblico. Se quem está dando fruto, Jesus falou o quê? Assim brilha a vossa luz diante de quem? Do quem? Então daqui eu colocando a luz dela para brilhar diante de vocês. É Bíblia, estou dentro da palavra. Estou dentro da palavra. Paulo mandou seguir o exemplo dele, então segue o exemplo da Cleide também. Meio de luto e sofrimento, não cessa de clamar a Deus. O Senhor manda se retirar, Cleide. Se retire. Deus manda se retirar. E Ele diz que está contigo até os últimos dias. Nós precisamos voltar a sonhar com Jesus. Chega. Tem 2 horas à toa? Não vai ter mais a hora 2 horas à toa. Agora vai ter 2 horas de oração. Não vai ser mais à toa. Se Satanás quer guerra, nós também quer guerra. Então vamos guerrear então. Diga glória! Diga glória! Levante todos. Põe a mão no coração. Feche os olhos e comece a orar. Eu não vou orar por você hoje. Feche os olhos. Eu não vou orar hoje. Eu sempre oro. Hoje eu não vou orar. É você que vai orar. É vocês que vão orar agora.
Nós precisamos, o Brasil precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Precisamos largar a pornografia, a masturbação, o mau olhar, a mente carnal. Precisamos voltar para o Senhor. É necessário voltarmos para o Senhor.